Agora tá. Beleza? Bora lá. Então, hoje nós vamos falar de princípios dos preparos para coroas totais, para retentores de prótese parcial fixa. Né? Falamos já da biomecânica dos preparos, falamos da biomecânica do aparelho, da prótese parcial fixa propriamente dita, da prótese unitária, da prótese parciais fixa de 3 ou mais elementos. Né? É, falamos da lei de Antica, da parte periodontal, da biomecânica, da parte biológica da biomecânica. E agora, vamos falar o seguinte: nós precisamos fazer um preparo do dente para ele receber o retentor da prótese fixa. Tá? Como executar esse preparo? Na dentística, vocês aprenderam, olha, eu tenho uma restauração classe 1 de Black, né? No começo tinha toda aquela parte de extensão preventiva do preparo, os princípios de Black do preparo, né? Abertura, remoção do tecido cariado, forma de contorno, forma de conveniência. Lembram disso da dentística operatória? Lembram ou não? Sim. Beleza? Aqui a mesma coisa. O preparo da prótese é um preparo mais agressivo do que o preparo da dentística. Só isso. Preparo da mesma forma. E qual é o objetivo do preparo? Eu criar uma condição que eu possa refazer aquele elemento, ou recuperar aquele elemento, né? Ou restaurar aquele elemento da forma mais conveniente para aquilo que eu desejo. Né? Na prótese parcial fixa, durante muitos anos a gente usou coroas parciais, né? Coroas parciais. Essas coroas parciais estão praticamente em desuso hoje, né? Porque em desuso na prótese fixa, porque a dentística abraçou isso. Tá? Por exemplo, né? A gente conversar um pouquinho. Não vou me ater muito no slide, a gente vai conversando e depois eu vou detalhando nos slides. Vocês já ouviram falar, né, de inlay, de onlay, né, overlay, tudo que vem da língua inglesa, é, a gente gosta de repetir, né? Se você for vender um inlay, né, fica chique, o povo consegue até cobrar mais caro do seu paciente, né? Mas na realidade, o que é um inlay? Um inlay é um preparo intracoronário, dentro da coroa. Depend in the box, the book is on the table. O que é uma onlay? É que recobre o dente. Na prótese parcial fixa, como a gente vai ter a transmissão de esforço para o dente pilar de forma importante na região do pôntico, que vai jogar em cima do pilar, os retentores devem ser tudo onlay, sobre o dente, uma coroa total. Tá? As coroas parciais foram usadas durante anos para fazer isso, só que o índice de fracasso era muito grande. Se eu tenho um elemento unitário, né, com grande destruição, eu posso fazer uma coroa unitária inlay para aquele? Posso. Mas quem tem feito isso hoje em materiais cerâmicos, né, materiais não metálicos até, pode ser cerâmico, pode ser resina, né, é a dentística. Caiu em desuso na prótese fixa. Então vocês aprendem isso muito mais na dentística. Eu já conversei com a professora Priscila, eu sei que ela, se ela não conversou ainda a respeito disso, ela vai conversar num determinado momento da parte de estética, de restaurações que ela trabalha com vocês na dentística. Então aqui nós vamos falar de preparos extracoronários, né? Coroa total, abraçando a coroa toda, para fazer a nossa prótese parcial fixa. Uma das principais causas do insucesso na prótese parcial fixa está diretamente relacionado com o insucesso, com o incorreto preparo coronário. Pessoal, uma frase do professor Mondelli, que é da dentística também, é um professor famosíssimo, tem o livro do Mondelli, né, que todo mundo estuda, já um senhor, já está aposentado, né? Na época que eu era aluno, ele já era professor consagrado, né, de Bauru. Mas o que ele fala? 96% das restaurações falham por causa do preparo coronário. O que a odontologia fez e tem feito nos últimos
40, 50 anos, tentado melhorar materiais. A engenharia de materiais deu um salto, né? A gente não tinha materiais adesivos há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, a grande maioria é tudo adesivo. E se você pegar a propaganda desses materiais adesivos, ele tem um grau de retenção, de adesividade enorme, né? Por exemplo, você lê no formulário dessas resinas compostas para resina, tem 170 megapascais de resistência, é uma coisa absurda, né? No entanto, as restaurações continuam falhando. Por exemplo, se você pegar a qualidade dos materiais na década de 1950 do século passado, 1950, as restaurações falhavam. Mas o material era um material grosseiro perto do que é hoje. A engenharia refinou demais esses materiais. E, entretanto, a coisa continua acontecendo. Por que que acontece? Acontece porque o dentista não prepara bem os dentes para receber aquele material, né? Dentista normalmente é refratário, né? Usar um isolamento absoluto. Qualquer material adesivo precisa ser feito com isolamento absoluto. Aí, não, mas eu ponho um rolinho de algodão, faço, eu seco, não vai molhar, né? Só o bafo do cara respirando já umedeceu aquilo, né? Então, aquela resina, para resistir 150, 170 megapascais, nas condições que ela foi testada no laboratório. Aquilo que o fabricante fala que é para você fazer. Se você não fizer daquele jeito, ela não vai funcionar do jeito que está escrito no papel. Bom, nós temos que chamar para nós, dentistas, a responsabilidade disso. A despeito da engenharia de materiais vir galgando a passos largos, né, a melhoria do nosso material, a odontologia continua falhando. A odontologia continua falhando. E isso está por quê? Com um incorreto procedimento na hora do preparo. E na prótese não é diferente. A gente tem que pensar que a prótese que vai vestir é uma peça metálica ou metalocerâmica, ela é dura, ela é rígida. Então ela tem que entrar no dente. O dente não pode estar retentivo, né? O dente não pode estar assim. Vamos mudar um negócio assim, se ela passar aqui em cima, ela não adapta embaixo, né? E se ela... Eu tenho que criar um mecanismo que a peça vista e fique justaposta ao meu preparo. As brocas de prótese parcial fixa, ela já tem um formato, o fabricante já dá um grau de expulsividade nela. Então, se eu trabalhar com ela na perpendicular, ela já vai dar uma conformação do meu preparo que eu desejo. Por isso que a gente pede para vocês comprarem o kit de brocas da prótese parcial fixa e da prótese parcial removível. As brocas têm um padrão ISO, né? ISO. É acertado mundialmente, né? Brocas de qualidade vêm com o grau de expulsividade que o preparo tem que ter. Então, para facilitar, a engenharia já fez isso para facilitar a nossa vida. Tem cara que trabalha com uma única broca no consultório. Se já for correr o consultório, tem um monte. Não precisa comprar isso, eu sei fazer. Bom, a gente tem esse arsenal que a engenharia de materiais nos proporciona. E a gente não lança a mão, cara, isso não vai dar certo, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? E ter na mente que a gente precisa treinar fazer o preparo. Ninguém nasce sabendo fazer preparos para a coroa. É fazendo 1, 2, 5, 10, 15, 20 que você vai ter casuística para dizer, não, meu preparo está legal ou não. Lá na dentística, quais eram os princípios do preparo cavitário? Conservar a estrutura dentária. Ser o menos agressivo possível com o dente. Olha, ser o menos agressivo possível não quer dizer que você não está cortando o tecido sadio. Você está cortando. Tá? Não tem jeito. Ninguém faz omelete sem quebrar o ovo. Né? Agora, não é por causa disso que vamos destruir tudo. Pega a caneta de alta rotação. Eu brinco, né? Nem o Streptococcus mutans, ou só a mais, a avidez que ela tem por cárie, para fazer cárie e tal, destrói tanto o dente como o dentista. Né? O dentista liga uma caneta de alta rotação a 350 mil rotações por minuto, uma ponta de diamante na né? Não tem Streptococcus, não dá para concorrer com o Streptococcus. Então, a gente tem que ter critério, a gente precisa treinar e precisa ter isso em mente.
O preparo, além de conservar a estrutura dentária, eu tenho que dar retenção e estabilidade para o aparelho que vai assentar em cima dele. Né? Eu tenho que ter, para dar durabilidade, né, ou longevidade à prótese, eu preciso de estrutura do meu material. Eu tenho um dente superior e um dente inferior que se contactam. Né? Agora eu vou recobrir um deles. Eu preciso desgastar esse dente que vai ser recoberto, mas eu tenho que desgastar numa determinada espessura que o material que vai revestir resista à carga que vai ser submetido. Né? Isso é solidez do material restaurador, né? Espaço oclusal. Quando você vai fazer uma restauração na dentista, se você fizer o preparo muito rasinho, né? E ele tiver contato oclusal, o que acontece? Quebra a resina. Ela não consegue suportar. Ela tem que ter uma estrutura. Então, eu tenho que desgastar e tenho que desgastar uma determinada quantidade para que eu consiga entrar com o meu material sem perder a solidez dele e sem dar sobreextensão, para não ficar um contato prematuro. Se o preparo estiver pequeno e eu fizer um dente maior, vai tocar nele primeiro. Né? E no nosso caso, na prótese, a gente tem que pensar no limite cervical do preparo, no término do meu preparo, onde eu vou unir o meu material restaurador com o dente remanescente. Se ficar um buraco ali, um vãozinho ali, vai entrar a bactéria e vai recidivar tudo, vai cariar aquele lugar. Então eu tenho que ter um término em que o protético enxerga aquilo e ele consiga terminar o metal ou a cerâmica justaposto aquilo, tornando aquela região o menos suscetível à recidiva de cárie. O menos suscetível. Vai ter um gapzinho? Vai. Por menor que seja, sempre tem o gap. Não tem jeito, né? Agora, se eu deixar um vão enorme, a bactéria vai entrar, vai fazer festa ali dentro. Agora, bem brunidinho, bem acertadinho ali, vai ficar legal. Então, essas são as características do meu preparo. Que o preparo deve ter. Localização das linhas de término. Aonde eu vou terminar? Isso, a gente faz as coisas, né? A odontologia é uma coisa de biruta. Eu falo que a gente é meio. Nós dentistas tem que fazer um curso para entender. Né? Porque, na realidade, o apelo estético, né? Somos nós que vendemos esse apelo estético para o nosso paciente. Haja visto hoje o ROF, né? A harmonização orofacial. Não sou contra ela, não, muito pelo contrário. Tem até capítulo de livro escrito sobre, né, o uso de toxina botulínica e tal. Agora, não é para tudo que serve. Não é desse jeito que o pessoal vende, né? O pessoal começa a fazer a coisa um castelo. Né? E castelo desmorona. Né? A gente tem o arsenal, tem que ter ele, tem que saber usar e usar na hora certa. Né? Essa é a nossa coisa. Só que, se você fizer uma coroa metalocerâmica hoje para o paciente, né, e aquela bordinha metálica lá em cima, o colar do meu preparo, aparecer aqui, o paciente vai puxar o lábio assim, ó. Fala, nossa, está aparecendo metal aqui. Quando ele tinha o dente totalmente destruído. Você refez outra. Ele falando, ele não vai mostrar mais do que isso aqui do dente, é a mesma urina. Só vai mostrar se ele fizer assim, ó. Quem que faz assim? Só para o dentista. Só para o dentista. E na frente do espelho se ele quiser ser xereta. Né? Porque normalmente aquilo não aparece. Se o preparo tiver antes da margem gengival, quando eu escovo, que eu faço a higiene, eu consigo escovar aquilo. Mas não. A odontologia resolveu que vai fazer o preparo dentro do sulco gengival. Esconder a fita, né, para ficar esteticamente mais bonito. É o que todo mundo faz. Só que dificulta sobremaneira a higienização. A gente cria o castelo e depois começa a querer esconder a coisa debaixo do tapete. Tá? Então, presta atenção. Toda vez que você puder fazer o preparo supragengival, faça. Agora, concordo com você. Se você fizer o incisivo central e ficar a cinta metálica, 99% dos pacientes não vão aceitar. Eles vão querer aquilo dentro do sulco escondido. Agora, a gente sabe que aquilo é muito pior do que o outro. E estamos fazendo o pior. Tá? Eu e a torcida do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, todo mundo junto. Todos os dentistas. Mesmo sabendo que é muito pior, a gente faz. Por quê? Porque o apelo social, o apelo
é muito grande. Se você não fizer aquilo, você não vai fazer. O paciente vai reclamar, né? É, quanto mais dentro do suco, mais difícil de eu copiar aquilo. Então, menor é a capacidade de adaptação do protético. Eu tenho que fazer afastamento gengival, nós vamos ter uma aula só de afastamento gengival para conseguir moldar aquilo e o protético conseguir fazer o término da prótese no lugar mais adequado. Tá? Bom, retenção e estabilidade. Esses podem ser aumentados pela forma do meu preparo. Então, o que é fazer o preparo? Vamos pensar nesse slide aqui da direita. Ó. Eu tinha uma coroa aqui, vou recobrir isso. Eu tenho que desgastar parte da minha dentina, a coroa inteira, para que aqui em cima, né? Aqui em cima, o laboratório venha, aqui da parte do término, ó, ele faça isso aqui, né? E vá lá e termine aqui, ó. Ele vai fazer uma coroinha assim. Ficou meio reto aqui, mas é um canino. Tá? Isso aqui por dentro vai ter esse formato aqui, ó. O contorno do meu preparo. Isso vai vestir em cima disso. Eu vou ter um material cimentante que vai botar isso no lugar. E eu tenho que ter uma quantidade de desgaste aqui, né? Ó, né? Que caiba o metal e o material estético que vai aqui. Se eu não desgastar o suficiente, o material não cabe. Fica maior do que a boca do paciente. Quando ele fechar a boca, ele vai bater primeiro. Quando eu vou fazer o meu preparo, eu tenho que promover o desgaste da dentina. E se eu fizer uma coroa metálica, vou desgastar o suficiente para o metal recobrir e dar o contorno. Se a coroa é metal ou cerâmica, eu tenho que fazer o desgaste para caber o metal, para fazer o coping, e sobre o coping aplicar a cerâmica. Então eu tenho que desgastar mais. Os preparos para as coroas metalocerâmicas são mais agressivos do que os preparos para coroas metálicas. Por quê? Eu e o protético precisamos de espaço para poder recompor aquilo. Deu para entender? Esse formato, se ele for aqui, ó, se ele for retentivo, coroa, se aqui for maior do que aqui, ou a coroa não entra, ou vai ficar sobrando uma saiona aqui, vai ficar um buraco aqui embaixo, onde as bactérias vão entrar. Então, o preparo tem que ser ligeiramente expulsivo, né? Expulsivo para oclusal. O superior para oclusal e o inferior no sentido contrário. Né? Mas sempre expulsivo para oclusal. Beleza. E já vou dar uma adiantada aqui também. E qual grau de conicidade que eu devo ter nisso, né? Para fazer? 3 graus de cada lado. O preparo deve ser. Professor, Pois não. eu não entendi esse expulsivo para oclusal. Ó, eu tenho o dente aqui, ó. Vou mudar a cor da canetinha aqui para ver se a gente consegue passar melhor para você. Imagina esse dente no vermelhinho que eu fiz aqui, se fosse o dente, está aqui. Né? Se eu fizer um preparo nesse dente aqui, ó, que está do lado, onde está a minha setinha aqui, tá? Eu tenho que preparar ele. Se eu deixar essa parte, se eu fizer um preparo assim, ó. Tá? O que está riscado em amarelo é o meu preparo. A parte incisal maior do que a parte cervical. Vou botar uma coroa metálica aí. Se eu fizer um metal desse tamanho para passar aqui, o metal não vai adaptar aqui em cima. Deu para entender ou não? Vai ficar para passar aqui, o metal vai ter que ficar aberto lá em cima. Não vai estar adaptado. O que eu devo fazer? Vou mudar a cor de novo aqui, ó. O meu preparo. Deixa eu pegar uma coisinha aqui, ó. Tem que ser ao contrário desse, ó. Eu tenho que fazer o preparo na cervical aqui, tá? Ó, aqui, descer com ele para cá. Daqui para cá, ele tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Essa distância médio-distal. Oh, a minha conexão está ruim? Vocês estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo?
Professor, cortou Travou tudo tudo. pra mim. Cortou Tá. Vamos tudinho mudar de aqui. lugar, vamos mudar de lugar. Então vamos mudar de lugar. Vamos ver se melhora no outro canto. Caiu a conexão, tá muito ruim lá. Melhorou, pessoal? Melhorou. Tá legal. Eu mudei de lugar. Só deixa eu ligar. Então, o que a gente estava falando é o seguinte. O preparo, essa distância médio-distal na incisal tem que ser menor do que a distância médio-distal na cervical. Senão a peça não entra. Né? Ela tem que vestir naquilo. Tá? Ela tem que vestir naquilo. Mas a gente vai, mais para frente você vai perceber, tem uns slides que estão mais didáticos para fazer isso. Tá? Mas a forma do preparo é que vai dar retenção e estabilidade para ele. Né? Olha lá. Quando eu aumento a conicidade, eu diminuo a retenção. Nem chapeuzinho de palhaço. Né? Ele pode rodar. Se eu fizer um cone, ele pode rodar. Ele tem que ser, as paredes proximais tem que estar convergindo para o oclusal, mas não pode ser uma convergência muito grande, porque senão ele... Fazer o preparo no dente não é que nem apontar lápis, né? Você põe um lápis no apontador, a ponta do lápis vai ficando um cone acima. Mas daí fica muito convergente. Se ficar muito convergente, a prótese pode girar. Cadê aqui, ó? Vamos ver se vai chegar aqui. Ó. Então, eu tenho que ter o meu preparo, ó. Né? Essa parede aqui, ó. Né? O dente estava aqui, o contorno inteiro. Né? Essa coroinha está aqui. Essa parede, ó, tem que vir convergindo para a oclusal. Tá? A oclusal tem que ser menor do que a cervical, senão a peça não veste. Não é que nem ela bate em cima e não desce. Ou se passar em cima, se passar em cima, desculpa que eu fui fechar, ela tava um barulhinho para lá. Se passar em cima, ela não acomoda embaixo, né? Vamos lá, ó. Expulsividade. Mas eu tenho que ter uma altura para essa vestir em cima daquilo. Olha lá. Altura e conicidade iguais. Mais largo, maior retenção. Olha o meu o molar aqui como é que tá, ó. Eu faço o preparo, olha o término do meu preparo lá. Essa distância aqui, ó, tem que ser maior do que essa distância aqui, ó. O preparo tem que ser convergente para o oclusal. O preparo tem que convergir para o oclusal. A peça poder entrar. A parte mais larga vai encostar lá em cima. Tá? Depois a parte de baixo vem chegando e o mais justaposto possível. Tá? Agora, se eu preparar, eu tenho que cortar o dente para dar altura, né? Para caber o material, como eu falei lá no primeiro slide. Tá? Agora, se a coroa for muito baixa, eu vou ter menos área para minha coroa ficar assentada. Isso compromete, né, a retenção da minha prótese. Então, o preparo tem que ter determinada altura e determinada largura. Lógico que os preparos de molares são maiores do que os preparos de dentes anteriores. Qual é o dente mais difícil, mais chato da gente preparar? Incisivo central inferior. Por quê? A distância média distal dele é muito pequenininha. Eu tenho que criar o espaço para o metal e para a cerâmica. Então ele fica como se fosse um palitinho, fica uma coisa muito fininha. Então é muito delicado o preparo para os incisivos inferiores. Então, é um dente difícil de se preparar. Tá? Mas olha aqui, ó, todos os preparos. Aqui, ó, a cervical, né? A distância cervical é maior do que a distância incisal. Tá?
Por quê? O preparo converge para oclusal, tanto no inferior como o superior. Tá? Vamos lá. Quanto mais cônico for o meu preparo, maior quantidade de eixos de inserção eu vou ter, ó, né? Agora, o que eu estou falando é exatamente isso. A oclusal, né? A parte oclusal tem que ser menor do que a parte cervical. Mas ele não pode ser muito cônico. Porque se ele for muito cônico, como a ponta do lápis, o que vai acontecer com a prótese? Ela roda em cima do preparo. Quando eu tenho dentes que isso acontece, que o preparo ficou muito cônico, eu crio canaletas adjacentes ao lado do meu preparo, para travar, para não deixar ele rodar, tá? Como estrutura. Então eu faço sulcos, aumentar a extensão da superficial do meu preparo e impedir que o preparo gire. Eu ponho stoppers ali, né? Na coisa para impedir que isso rode. Então, na realidade, quando você pega a broca no seu broqueiro, né? A broca para fazer preparo de coroas é uma broca troncocônica. Opa, ela tem esse formato aqui. Tem umas que tem um formatinho reto aqui embaixo. Tem outras que tem um formato mais arredondadinho assim, ó. Tá? Eu exagerei o tamanho dela aqui. Mas as brocas têm essa convexidade aqui, ó. Isso aqui, a engenharia já faz no padrão ISO pra gente. Se eu traçar uma perpendicular aqui, ó, esse grau aqui, ó, esse ângulo que tem aqui, é de 3 graus. Se eu fizer a broca e cortar o meu dente desse jeitinho, ele vai cortar mais a parte de cima. Pensa agora aqui, ó, eu tenho um dente aqui, ó. Vamos pensar num dente aqui, ó. Ô, professor, Pois não. então essa parte cônica, na ponta, quanto mais larga a gente conseguir deixar, a retenção é Não, melhor. não. Você tem que deixar na ordem de 3 graus, é o que eu estou falando. O fabricante, por isso que a gente pede um broqueiro de prótese para você. Não é qualquer broca que você consegue fazer isso. A broca já vem calibrada para isso. Então, ó, pego essa broca que está aqui, ó. Venho com a minha caneta de alta rotação e desço a broca aqui, ó. Desço a broca aqui. Essa parte de cima da broca é maior do que a parte de baixo. Tá? Se eu descer ela perpendicularmente, isso aqui vai encostar primeiro aqui. Concorda comigo? E vai começar a gastar. Eu venho e vou entrando com a broca, ó. Aí vou entrando com a broca. Vou entrar mais um pouquinho. Ó. Certo? O próprio contorno da broca, desse lado, vai dar essa expulsividade para você. Do outro lado, a broca vai fazer a mesma coisa. Tá? E eu vou circundar o dente com a broca toda. Então, a própria broca vai dar no meu preparo todo o contorno que eu quero. Então, quando a gente fala para vocês, ó, compra o kit de broca, né? E compra um kit de broca de qualidade, porque tem um monte de fabricantes que não mede esse grau. Por que custa caro? Porque ele tem que botar isso num padrão internacional, que chama ISO, né? A sigla ISO, ISO, é International Standard Organization. Então, isso está registrado. Em qualquer lugar do mundo que o cara faça a broca nesse padrão, ele põe um paquinho, ele põe na coisa, ele cria a broca daquele jeito. Agora, tem o cara que faz a broca no fundo de quintal. Tá? Então, aí você vai fazer o preparo, os seus preparos ficam de qualidade inferior. Né? Então, esse broqueiro que a gente pediu da American Burst para vocês, né, que está na lista de materiais, é uma broca excelente. Agora, essa broca custa R$6, R$5, sei lá. A outra custa 3, tá? A ruim. Tá? Mas essa aqui, você vai ter uma qualidade infinitamente superior. Tá? Infinitamente superior.
Entenderam isso aqui? A broca vai cortar e você vai circundar o dente. A hora que você terminar de circundar o dente, a expulsividade vai estar dada. Agora, se você tornar muito paralelo, você aumenta a retenção. E na medida que você vai aumentando o grau de expulsividade, porque eu ponho a broca, mas aí eu tenho que ter mão, né? Se eu inclinar a broca, eu torno aquilo mais expulsivo, eu aumento o grau de expulsividade. Mas não, só vai cair o link e a gente vai voltar no mesmo link, tá bom? Tá caindo aqui. Aguenta a mão aí que eu já admito vocês de novo. Né? Vamos voltar aqui, ó. Tá? A hora que voltar, vai voltar nesse slide aqui.